O ambiente estudantil na década de 50 é muito afirmativo. Foram os estudantes, isso é preciso que se diga, e com certa ênfase, com certa marca, foram os estudantes que iniciaram o movimento de reforma da universidade. Isso é sumamente importante. Você tem seminários na Bahia, fim da década de 50 e início da década de 60, que os estudantes se reúnem criticando a duplicação de cátedras, etc. Portanto, esse impulso de reformar a universidade parte dos estudantes e depois é tomada pelo governo e vem a reforma universitária, tudo isso. É um estudante participativo, é um estudante que aproveita a democracia de 46 a 64, ele se organiza em diretório, se organiza à frente à União dos Estudantes da Bahia, a famosa UEB, que eu pertenci e que tenho saudade dela, compreendeu? Era o órgão supremo dos estudantes, promovia congressos, os congressos nacionais da UNE, os congressos também, os congressos e simpósios estaduais. Quer dizer, é um estudante participativo, um estudante que começava a frequentar a universidade com os seus concertos, com as suas peças de teatro, quer dizer, é participativo, compreendeu? Ele é gregário nos seus diretórios, nos seus diretórios estudantes, nessa disputa de direita e de esquerda nos seus movimentos. É assim que eu vejo o estudante na década de 50 até a década de 60. Os professores mais dedicados, mais bem formados, mais interessados pelos alunos, assim que eu vejo, mais experientes. Eles tinham realmente uma formação que deixava muito a desejar. Hoje, olhando da perspectiva da pós-graduação. Poucos eram os doutores. O que nós tínhamos para formar os professores eram os concursos de docência livre. Os cursos de docência livre. Poucos eram os doutores. Eu creio que a antiga Universidade da Bahia tinha 3 doutorados. O doutorado da Faculdade de Medicina, o doutorado da Faculdade de Direito, creio que eram as únicas faculdades que tinham doutorado. De maneira que esses professores formaram, sobretudo, pela experiência. Não é? Muitos dos meus professores de Direito, num esforço muito urgente de cultura, fizeram o concurso de docência livre, que habilitava depois para a cátedra. A cátedra era uma desgraça, entendeu? Porque era o conhecimento em função de uma pessoa. Se essa pessoa fosse competente, estudiosa, tudo isso, estava tudo muito bem. Mas se não fosse, a obtida a cátedra, a conquista da cátedra, como se dizia, o aluno tinha que arrastar com aquele professor ineficiente, incompetente e que também não estudava. A cátedra era uma desgraça. Felizmente que a cátedra acabou de estar completamente incinerada, que ninguém mais sabe o que é. Agora, havia um esforço na Faculdade de Direito. Eu entrei para a Faculdade de Direito, a Faculdade de Direito era uma unidade agregada à universidade. É preciso que se diga. Os autonomistas não deixaram que a faculdade se integrasse plenamente na universidade em 1946, porque temiam Getúlio. De maneira que a Faculdade de Direito só foi realmente federalizada em 1956, quando eu já era aluno. Foi um período novo. O doutor Orlando Gomes, que não tinha nada com os autonomistas, eu acho que ele era até contra, porque ele era socialista, não é? Que federalizou a faculdade, criou a biblioteca, nós passamos a ter biblioteca a partir de 1956. Antes era um depósito de livros, com bibliotecárias como Esmeralda Aragão. Criou o curso de doutorado e terminou criando esse novo prédio aqui no Canela. Eu acho que devíamos aproveitar os 70 anos para botar edifício Orlando Gomes. É preciso colocar o nome dos professores nos prédios. A minha sugestão, por exemplo, 70, é que esse campus, chame-se Campus Edgar Santos. É preciso botar o nome do doutor Edgar Santos nesse campus, antes que ponha o nome de algum aventureiro depois. Como o campus da Federação que fez para o doutor Roberto Santos. E o prédio da Faculdade de Direito deve chamar edifício Orlando Gomes. O campus aqui, o campus do professor Edgar Santos. Eu era muito jovem,
mas sempre me preocupei com a universidade, lia sobre a universidade. Eu li os clássicos da universidade, como o Cardeal Newman, o Wolff, lembro desses autores, a multiversidade, etc. E sempre li sobre isso, e escrevia, e muito preocupado com isso, até que o Dr. Roberto Santos me chamou para montar aqui a assessoria da reforma, o que foi uma chance muito grande para mim, porque eu trabalhei com ele, aprendi muito sobre educação superior e tínhamos algumas tarefas que foram definidoras. Primeiro, a departamentalização de toda a universidade. Como entregar o conhecimento em departamentos. Depois, a distribuição do pessoal docente, onde colocar os professores, para onde ia o conhecimento e ia o professor. Isso foi um movimento muito grande, porque a reforma abriu as faculdades profissionais, compreendeu? E criou os institutos, que na época chamavam os institutos básicos, que é esse escalão do conhecimento de matemática, física, química, biologia e geociências, né? O Dr. Roberto teve uma preocupação muito grande em criar esse escalão desses institutos para fomentar a ciência e tecnologia. Se hoje nós temos ciência e tecnologia, é porque se criou uma estrutura da reforma para que tivéssemos um conhecimento desvinculado das faculdades profissionais, um conhecimento profundamente científico, experimentado, etc. Isso é sumamente importante que a reforma tenha criado esse escalão dos institutos básicos comprometidos com o conhecimento científico, com o desempenho acadêmico. Acresce a isso e que em 1965 o Brasil definiu uma política para pós-graduação, o que é sumamente importante também, né? Você tinha uma reforma estrutural de colocar o conhecimento básico em institutos apropriados e a possibilidade de formar os professores. Aí que entra o papel da CAPES, os professores, ou recebem os professores visitantes do estrangeiro, como aqui para os institutos básicos da universidade, vieram muitos professores de outras universidades, o próprio acordo permitia o pagamento deles, como nós começamos, então, a ida de professores para o exterior, para fazer doutorado, que foi o meu caso. Quer dizer, formamos, então, nas grandes universidades europeias e, sobretudo, americanas, para montar aqui, quando voltássemos, os cursos de pós-graduação que estão em pleno desenvolvimento. Foi também outro aspecto importante da reforma, é a formação do professor da pós-graduação. A pós-graduação é a grande revolução branca que esse país já fez do ponto de vista do conhecimento, com a pesquisa, com publicações, com incentivo incentivo das revistas científicas e hoje classificadas conforme Qualis, etc. Isso foi um desenvolvimento muito grande, mas partiu da reforma, partiu dessa integração dos conhecimentos básicos em institutos criados por tipo de conhecimento, física, química, matemática, geociência, sociologia, etc.